Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $70.100. Bitcoin que tem recuo desde as máximas dos 72. E a grande dúvida agora é, estamos preparados para renovar máximas históricas? Vamos discutir isso no vídeo de hoje. Afinal, espera-se muita volatilidade até o final do dia e amanhã principalmente. Tem resultado da Nvidia, tem as minutas do FONC, tem aprovação ou reprovação do ETF, então vamos para o vídeo tentar entender aí as principais probabilidades. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos lá, vamos começar, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre as notícias que a gente vai ter ao longo do dia e que podem impactar o preço, tá bom? Então vamos começar por aí, antes da gente realmente falar um pouco mais sobre o gráfico. Primeira coisa que deve ter bastante volatilidade, as minutas do FONC, ou seja, a gente vai conseguir entender melhor o que o Powell e os amiguinhos dele estão pensando para a taxa de juros, né? Então a gente deve ter bastante volatilidade em relação aqui a quando a gente vai ter o nosso primeiro corte de juros e talvez mais importante, quantos cortes de juros a gente vai ter até o final do ano, tá bom? Nesse momento aqui, a gente tem uma incerteza muito grande se a gente vai ter um ou dois cortes, tá bom? Então, essas minutas aí devem dar uma dica pra gente de quantos cortes a gente vai ter, tá bom? Às 3 horas da tarde, esperem volatilidade. A gente pode destacar também que o próprio S&P 500 aqui, cara, está bem próximo da máxima histórica. Então a gente deve ver o S&P ou rompendo máxima ou começando uma correçãozinha, o que deve impactar no Bitcoin. Primeiro ponto importante. Segundo ponto, Nvidia. Nvidia vai ter aí a divulgação do balanço do último trimestre e vocês sabem, né, que a Nvidia ela está carregando o mercado americano nas costas. Então, se o resultado for pior do que o esperado, a gente deve ver a Nvidia caindo e o S&P 500, Nasdaq, como um todo caindo também, né? A Nvidia hoje já é a segunda maior empresa, se eu não me engano. Acho que segunda ou terceira, né? Tá próximo da Apple ali. Enfim, então realmente, cara, se a gente tiver resultados ruins, a gente pode ver o mercado corrigindo, isso impactando o Bitcoin e impactando também bastante as moedas de inteligência artificial, né? Até por isso, eu acho que hoje faz sentido da gente acabar de estudar as moedas de inteligência artificial que a gente está de olho dentro do Membros para pensar em potenciais investimentos, tá bom? Então aguardem, potencialmente a gente deve ter um investimento antes desses dados aí, porque se os dados vierem melhores do que o esperado, igual, por exemplo, veio das últimas vezes, das últimas vezes veio bem melhor, né? Vocês podem ver aqui, olha só, desde ali do primeiro trimestre de 2023, que os dados vêm melhor do que o esperado. Agora a gente tem uma expectativa de 5,6 dólares de lucro por ação. Vamos ver, se for acima disso, a gente deve ver o mercado continuando subindo junto com a Nvidia, junto com moedas de inteligência artificial. Se for abaixo, a gente pode ter aí uma queda bem feia nesse setor. E no mercado como um todo, como eu expliquei para vocês. Show de bola? E se não bastasse já a volatilidade de hoje, amanhã para mim vai ser o dia mais volátil. A gente vai ter a aprovação ou reprovação do ETF de ETH, tá bom? Nesse momento o mercado precifica 70% de probabilidade, 69% de probabilidade nessa aprovação. E realmente, cara, se não for aprovado, o negócio vai ficar feio, viu? Se não for aprovado, sai de baixo, mas se for aprovado, como ainda não é algo 100%, eu não imagino algo como foi o ETF do Bitcoin, que todo mundo já sabia que ia aprovar, foi aprovado e a gente teve uma correção. Não, eu imagino ETH caminhando para ir testar as máximas históricas, tá bom? Desculpe, as máximas do ano, ali na região acima dos 4.100 dólares, ao mesmo tempo que o mercado de altcoins eu acho que vai se comportar muito bem, né? Porque é um primeiro passo também para as altcoins deixarem de ser odiadas pela SEC, digamos assim, né? Então a gente vai ter muita volatilidade, cara. E quando a gente tem vários eventos assim que vão impactar de maneira muito clara o gráfico, as probabilidades da nossa análise técnica e de sentimento, elas acabam piorando um pouco, né? Então entendam esses movimentos. Não acho que é o melhor dia do mundo para você fazer trades no curto prazo, ou, por exemplo, querer alavancar o ETH antes da decisão para cima ou para baixo. Cara, sem bola de cristal, pelo amor de Deus. Beleza? Mas show de bola. Falando então sobre uma análise técnica, a gente tem alguns pontos aqui, né? O Bitcoin, cara, eu acho que a situação tá muito boa, né? A gente rompeu o nosso padrão de continuação para cima, a gente tá brigando aí acima das resistências,
acima dos 70 mil dólares aqui ainda e tal. E nesse momento o que eu tô vendo é o Bitcoin fazendo uma correção do movimento de alta, tá bom? Uma correção natural para mim. No 4 horas a gente já assumiu uma tendência muito clara de alta. E aqui nesse momento o que eu faria? Eu traçaria este Fibo, a partir dos 60 mil dólares, e veria que caso o preço ele retorne para a região ali dos 67.500, inclusive antigo topo importante, né, que a gente deixou aqui nessa região, ó. Se voltar para essa região, eu acho que a gente pode ter um long no Bitcoin ou em altcoins, tá bom? Eu acho de maneira muito clara a tendência de alta, os maiores volumes estão abaixo. Então aqui a gente pode ter um long, tá? Eu pensaria nesse long se eu não tivesse bastante exposto no Bitcoin ou não estivesse em long no Bitcoin. Eu já estou num long no Bitcoin junto com os membros, 50% desse long ainda que a gente entrou entre 60 e 56.500. Eu não vou abrir outro long aqui, mas eu diria que a gente vai ter oportunidades de grandes longs em altcoins caso a gente venha nessa região, né? No último vídeo eu falei com vocês que eu estava realizando lucro em alguns longs aqui, eu fiz isso, e nesse momento eu aguardo uma retração para abrir mais longs, beleza? Então, para mim é bem clara essa região. Seja você fazendo um long no Bitcoin ou em altcoins aqui, de maneira muito clara, é uma boa oportunidade. Show de bola? Falando de resistências, a gente vai ter as máximas, né? Essa região aqui do 72 até o 74 é uma região de máxima histórica. É uma região que a gente, deve ver certa dificuldade do preço, né? Então, se a gente voltar aqui, talvez eu olhe para shortar algumas altcoins e tal, algo do tipo, tá bom? Mas esse meio do caminho aqui que a gente tá, caras, eu sinceramente não vou fazer muita coisa. Como eu disse pra vocês, a gente tem 1 milhão de eventos externos que vão impactar no preço, então eu sinceramente não tô muito de olho pra fazer trades no curto prazo aqui, seja de long, seja de short, tá bom? Então tô mais tranquilo aí, vou aproveitar esses 2 dias pra estudar bastante as altcoins que a gente ainda quer investir e talvez fazer investimento na metade delas antes desse tanto de notícia, né? E a outra metade a gente faz caso as notícias sejam ruins. Show de bola, caras? Então é isso, sobre o Bitcoin. Falando um pouco sobre o sentimento aqui do Bitcoin antes de ir pro ETH, eu destaco que o sentimento tá bem legal, tá? O sentimento ele continua positivo aqui. A gente teve aumento de Open Interest na alta, principalmente nessa região até os 67.500 dólares, tá bom? É justamente por isso que eu quero que volte nessa região, onde a gente teve mais Open Interest. O último movimento de alta ali, dos 69, 70, 72, não teve tanto aumento de Open Interest, tá bom? Na verdade, o Open Interest até caiu, assim, né? Então, digamos que o maior suporte realmente tá ali nos 67.500, sabe? É por isso que eu quero aguardar lá. Além disso, destaco para vocês, continuamos com uma divergência bullish no CVD, muito bom, muito legal, tá abaixo aqui de quando o preço estava lá atrás dos 65, é muito bom. O long short ratio continua baixo, próximo de 1, a situação tá muito boa, caras. E por que a gente tá corrigindo, caras? Porque é aquela coisa que eu sempre falo com vocês, se muita gente é liquidada, se muita gente compra, é natural que a gente corrija pra turma que emocionou vender, pra turma que emocionou ser liquidada. Então é natural, tá bom? Os mercados, eles trabalham assim. As pessoas compram, vai subir, aí o mercado cai. Aí elas vendem, vai cair, o mercado sobe, né? Normalmente, quando as pessoas usam só análise técnica ou acabaram de entrar no mercado, elas têm o dom de comprar no pior momento possível. E é justamente essas compras delas que geram liquidez para o mercado e para o outro lado. Então é natural que isso aconteça, tá bom? Até por isso, quando a gente subiu o preço 71, 72, a gente estava realizando lucro. Show de bola? Mas falando de uma perspectiva de longo prazo aqui, eu continuo de maneira muito clara acreditando numa maior probabilidade da gente romper a máxima nas próximas semanas. Essa retração aqui só daria uma grande oportunidade de compra e de longs pra gente, tá bom? Então eu ficaria de olho em algo assim ou direto aqui, tá bom? Lembra, eu não aposto na correção, então eu não vou apostar que vai corrigir daqui. Eu estou preparado caso corrija. Se não acontecer, tudo bem, a gente ainda mantém aí 6 longs, se eu não me engano. E ainda mantemos exposições grandes aí no mercado. Inclusive, eu acho que essa semana a gente vai ter novas oportunidades de exposição antes desse tanto de notícia aí, tá? Principalmente da NVIDIA e do ETF do ETH. Show de bola. Falando sobre o ETH, cara, esse ETH tá lindo, né? Também rompeu o padrão de continuação da alta, esticadíssimo aqui. Qualquer correção deste movimento aqui, para mim, é uma zona clara de compra, tá bom? Para um possível long no ETH. Então, 3.470, 3.300,
tá 3.400, ali abaixo de 3.400, seria uma grande oportunidade de long, só que pensa comigo. Se a gente for reprovado, cara, eu não vou querer fazer um long daqui, porque eu não duvido a gente devolver tudo que a gente ganhou, né? Então, cara, não é um dia fácil, assim, não vai ser uma semana fácil para nós traders nesse primeiro momento, tá bom? Mas para nós investidores, eu diria que é só ficar quietinho, cara. Realiza aquilo que você tá muito exposto, que você não tá confortável. Realiza lucro em alguns longs antes desse tanto de notícia, mas no longo prazo, cara, eu não vendi absolutamente nada. No longo prazo, o caminho é para cima, os indicadores ditam a maior probabilidade de a gente continuar subindo. Show de bola? Assim como a TH aqui, cara, confirmado 100% aqui a alta, né? Queda no long short ratio, aumento do open interest. O CVD tem divergência bullish também em relação aos 3 mil e poucos dólares ali. Agora a gente tá quase nos 4, né? Então, divergência bullish legal. O ponto negativo é o que eu mostrei para vocês: muita compra a mercado, muita liquidação. Só que tem um ponto positivo aqui. Essa compra gigantesca no mercado, ela foi lá embaixo, né? Nos 3.100, 3.400. A gente estar trabalhando acima dessa região não me deixa tão preocupado, tá bom? Então eu acho que sim, a gente fez bem em realizar um pouco do nosso long em ETH, que a gente estava desde ali dos 3 mil dólares até um pouco abaixo. Mas no momento eu fico paradinho. Esse volume aqui só vai me preocupar, cara, se a gente perder esse suporte, ou seja, perder os 3.100 dólares. Se perder os 3.100 dólares, cara, ferrou, tá bom? Aí a gente deve ver um ETH indo testar fundos bem feios e rapidamente, tá bom? Então tomem cuidado com isso. Não se esqueçam que a gente vai estar completamente dependente dos dados, desculpe, dos dados não, dessas notícias aí que vão sair, e sim, são dados, né? Mas, pela análise técnica, pela análise de sentimento, o caminho é para cima. Beleza, caras? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade. De qualquer maneira, depois do resultado da NVIDIA, né, vocês sabem que a gente tem ações da NVIDIA, então a gente vai comentar um pouco do resultado aí por volta das 7, 8 horas da noite. Valeu, galera!